Ah. Que ele mesmo fez. Hoje é o dia 11 de outubro de 2020. Até aqui chegamos e o Senhor nos tem trazido, amém? Então, toda a nossa gratidão a Ele. Obrigado você que está nos acompanhando aí também através das transmissões ao vivo no Facebook. Depois, posteriormente, ficará gravado no YouTube, no canal da igreja, Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Somos muito gratos por vocês, nossos irmãos que estão nos acompanhando, e também por você, amigo, amiga de um dos nossos irmãos que foi convidado a se juntar conosco nesse dia. Começamos o domingo pela manhã com cultos presenciais, mas também cultos presenciais transmitidos através da internet. À noite, nos reunimos virtualmente através da página da igreja também no Facebook. E ao longo da semana também temos encontros, as reuniões. Clínica Pastoral às terças-feiras, às 20 horas. E também o culto, né? Culto de oração, culto de ministração da palavra, às quintas-feiras. Então, você desde já é convidado, você é convidada a permanecer conosco ao longo de toda a semana. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado por esse lindo dia que o Senhor mesmo fez, nos tem proporcionado. Obrigado pela oportunidade de começarmos esta manhã tendo contato com a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra chegou até os nossos dias em nossas mãos. Sabemos o alto custo que ali ocorreu, inclusive com vidas de irmãos nossos no passado, que a Tua Palavra fosse levada aos gentios, a todos os povos, a todas as nações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor preparou aqueles homens para cumprirem a missão. E obrigado também porque o Senhor não nos abandona em nossa missão nesses dias de hoje. Assim como o Senhor prometeu aos seus discípulos, seus apóstolos, que permaneceria conosco até a consumação dos séculos, assim o é conosco. Todos aqueles que cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, temos ao nosso lado o Auxiliador, o Espírito Santo de Deus. Por isso, ó Santo Espírito, nós te pedimos nessa hora que abra os nossos corações, nossas mentes, lance fora toda a barreira, toda a incredulidade, que o Senhor mesmo traga discernimento acerca daquilo que estamos estudando, e que o Senhor nos encoraje, nos estimule para fazermos como os teus servos no passado fizeram, corajosamente levarmos adiante a palavra de salvação, as boas notícias de salvação em Cristo Jesus, que está aí para alcançar a vida de todo aquele que em Cristo crê. Nós oramos pedindo as tuas bênçãos também sobre esse dia, sobre a tua igreja espalhada na terra, sobre os nossos irmãos que estão se deslocando até aqui esse local. Assim nós oramos em nome de Jesus
com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Amém. Bom dia também para os irmãos que estão aqui, né, conosco, acompanhando presencialmente. É um privilégio estarmos juntos aqui estudando e tentando aqui humildemente passar um pouquinho daquilo que, na verdade, nós estudamos durante a semana, né? E que agora a gente vem aqui ressaltar alguns pontos. Mas você que tem chegado aqui nesse dia, é o primeiro contato conosco, a Igreja Batista Boas Novas vem estudando nesses últimos tempos, no momento do estudo bíblico da palavra, o grupo de crescimento cristão, essa temática acerca de Atos dos Apóstolos, os 30 anos que mudaram o mundo. Essa literatura aqui está disponível, você pode encontrar no site, dando um Google aí na internet. Ela é da Editora Cristã Evangélica, www.editoracristãevangelica.com.br. Você também poderá encontrar a revista em PDF para você poder estar acompanhando. Nessa jornada que temos percorrido aqui, viajando por Atos, e entendendo que era o Espírito de Deus que fazia aquelas ações através daqueles homens, esse mesmo Espírito quer fazer através de nós. E nós já percorremos nessa jornada 15 lições. Estamos na 16ª, que tem por nome o julgamento de Paulo. No próximo domingo ou no outro, deveremos estar concluindo esse estudo com a última lição de número 17. E como já dissemos, a literatura é um reforço, mas a base mesmo que sempre recomendamos que seja percorrida é o próprio livro de Atos. Então, o versículo-chave, né, meus queridos, minhas queridas, se encontra no livro de Atos, já que Atos é o nosso principal recurso aqui, a palavra de Deus propriamente dita. Capítulo 24, verso 16, é o versículo-chave desse estudo. Ele diz assim: por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Se há algo que tem faltado nesses dias, e faltava naquele tempo também, era consciência, não é verdade? E a gente vai aqui, junto com a palavra de Deus, guiado pelo Espírito dele, entender o que vem a ser essa consciência. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, o julgamento de Paulo. O estudo tem por objetivo, primeiro, a gente perceber que a gente precisa, já que somos cristãos, dar testemunho do nosso amor a Cristo. Cristão é imitador de Cristo. Se é imitador, precisa copiar. É igual aquela brincadeira, né, das crianças, né? Siga o mestre, né? Aí o mestre vai andando para frente, a criança vai atrás, né? Dando os mesmos passos. Ele para, coça a cabeça, a criança reproduz. Literalmente, cristão é pequeno Cristo, é imitador de Cristo. Se nós não imitamos, não nos esforçamos por imitá-lo, a quem nós imitaremos? Aí está um ponto-chave que precisa ser imitado. A gente tem que se desafiar a testemunhar de Cristo também, mesmo que isso traga sofrimento. No último capítulo a gente viu a prisão de Paulo, não foi assim? E o tamanho do sofrimento, que não apenas ele, mas também outros, né, passaram e sentiram na pele. E lembramos que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Tem cristão que acha que a vida é um mar de rosas, né? Que quer ficar num resort, só, como diz a juventude, de boas. Sinto informá-lo que não é assim, como diz o ditado popular, que a banda toca, né? Não estamos fazendo uma apologia ao sofrimento, qualquer sofrimento. Não, é o sofrimento ao exemplo de Cristo. Sofrer a perseguição, ok? Por falar as boas novas de salvação, por viver as boas novas de salvação. Esse sofrimento, tá? Não quer dizer que estamos aqui defendendo que todo mundo tem que sofrer o tempo todo os sofrimentos segundo o conceito e o padrão humano. Não é esse. A gente está falando do sofrimento pelo nome, em nome de Jesus, tá? E por fim, agir, não é? Não basta você saber e sentir. Muita gente para por aqui, né? Sentimento é uma coisa que dá e passa, né? Então, precisa agir.
praticar o evangelismo com sabedoria, amor e submissão a Deus. Olha, isso aqui não tem como você fazer só uma das três partes, né? Não adianta você ter a sabedoria se você não agir com amor. Por isso que o apóstolo fala em amor, né? Sem o amor, né, nada acontece, né? E tampouco sem obediência a Deus. Que aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é, posso ouvir você, aquele que me ama, aquele que o ama. Então não tem como eu ficar, Senhor, dá a tua sabedoria, teu amor, mas na hora de obedecer, Então, prossigamos. Bom, no julgamento de Paulo, já que Paulo foi preso, a gente viu todos os acontecimentos, a sequência, né? Ele invocou a sua condição de dupla cidadania, dupla nacionalidade, invocando o seu direito de se defender, já que ele era cidadão romano. É bom a gente lembrar um detalhe, que desde os dias do Senhor Jesus Cristo, a gente percebe na Escritura, que é o seguinte: o Sinédrio, as autoridades religiosas, elas incitavam o confronto, a perseguição, elas suscitavam falsas acusações para levar os acusados diante de Roma. Como assim? O Sinédrio não tinha poder para executar alguém que fosse acusado, um réu que fosse acusado. O governo, nesse sentido, a decisão só podia partir da mão de quem? De Roma. Mas os judeus, as autoridades religiosas, ficavam suscitando, ficavam provocando, ficavam criando fatos, né? Denunciando os seus próprios irmãos judeus, para que eles fossem diante, aí sim, do tribunal de Roma, ok? E fosse decretada a execução. Assim foi com Jesus, assim foi com todos eles, né? Porque não foram os judeus que assassinaram Jesus, ou que julgaram Jesus, mas eles acusaram, eles fizeram de tudo, prenderam, fizeram ciladas. Então, quando a gente pensa em referência que o texto fala em concílio, sinagoga, a gente tem que lembrar isso, que os judeus patrocinavam as primeiras perseguições. Alan, então é verdade. Satanás perseguia, ele controlava, ele criava situações, ele estava por trás, motivando e soprando no ouvido, né, daqueles homens que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. No entanto, tinha a parte que cabe ao homem também decidir fazer, não é assim? A gente sempre tem o poder da escolha na mão. Mas de onde veio a primeira perseguição aos cristãos? Dos próprios judeus, o povo eleito. É importante a gente lembrar disso. Então, as perseguições anticristãs já tiveram berço ali desde aquele tempo, desde o início da igreja, a igreja primitiva, que é essa descrita em Atos. Esses perseguidores apelavam aos governadores, ok? E reis, porque somente os oficiais romanos tinham autoridade. Só eles tinham o poder da lei nas mãos para ordenar execuções. Mas a perseguição por toda parte, desde os níveis mais altos do governo, dava aos discípulos, e aconteceu aqui com Paulo, fica muito claro isso, a oportunidade, ok, dele testemunhar contra eles, os acusadores, né, seus perseguidores, e também contra os próprios gentios que estavam ouvindo a defesa, o testemunho de Cristo Jesus, sua vinda, seu martírio, sua morte, sua ressurreição, depois as testemunhas que o viram caminhando aqui depois de ressurreto, sua ascensão aos céus e seu envio. Então, como vimos na última semana, Deus tem o controle de tudo na história, sempre teve. Jamais podemos achar que
que Satanás está na frente. Ele faz as coisas e Deus reage. Não é isso. Deus tem o controle da história. Agora, Deus não quer robôs, né? Ele não fez o homem à imagem e semelhança de boneco, de robô. Ele fez a sua imagem e semelhança. Então, ele sempre nos permite a escolha. E ao escolhermos, a humanidade escolhendo tem e sofre consequências dessas escolhas. Então, a gente vê aqui que no julgamento de Paulo, cumpre-se totalmente, cabalmente, na perspectiva histórica e escatológica, que é dos últimos dias, né? O estudo dos últimos dias, o que Jesus predisse aos seus discípulos. Está lá no texto, né? Mateus 10, 17 a 18. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Isso daqui também está lá em Mateus 24, do versículo 9 ao versículo 28. Vamos dar uma conferida? Mateus 24, do verso 9 ao verso 28. Talvez a gente não leia todo o texto, tá? Mas essa é a citação que você vai encontrar, mais uma vez, essa informação. Que ali, como o Senhor controla a história, e Ele revela a sua profecia ao seu povo, Ele a cumpre e sempre a cumprirá. Então, Mateus 24, verso 9, diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados. Capítulo 24 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus 9, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Pausa. O sofrimento, a perseguição é por causa do nome de Jesus, ok? E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Pausa. Tudo isso aqui sendo cumprido ali, ó, na vida de Paulo. A gente não viu que ele foi preso, né? Foi açoitado, foi atormentado e foi levado diante de governadores e reis? Esse texto de hoje, o estudo de hoje, vai falar e vai mostrar que ele foi levado diante do rei Agripa, né? Então, depois disso, qual o produto desse sofrimento pelo nome de Jesus? O evangelho do reino, verso 14 diz: será pregado em todo o mundo, e assim tem sido, e assim será até o momento que toda a terra conhecer o evangelho, ok? Como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Então aqui tem profecia para aquele tempo, para os primeiros anos da igreja e também para os dias de hoje. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Pausa. E aí vem a descrição do que vai acontecer, né, com a volta do Senhor Jesus. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabá, do sábado, né? O dia separado, né? Para descansar.
porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Quem que está dizendo isso aí? É Jesus. Okay? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Aí eu vou ler o 29 também. Concluo por aqui. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, aqui fica muito claro a profecia sendo cumprida desde aqueles dias. E que, conforme o Senhor prometeu aos profetas, Isaías e os demais, que nós sabemos, cada fato acontece. Sempre foi assim e sempre será. Deus não é homem para que minta. Numa oportunidade a gente volta para aprofundar um pouquinho mais aqui nesse assunto. Mas hoje é importante a gente saber que os homens e mulheres cristãos, genuinamente, sempre serão alvo de perseguição. Querendo ou não, a perseguição faz parte da nossa caminhada aqui nessa terra. Se a gente imita Jesus, não há como a gente achar que esse mundo que jaz no maligno vai gostar e vai se acomodar com o fato de servos de Jesus ficarem declarando a salvação, a vinda do reino e a vida eterna em Cristo Jesus. Sempre haverá perseguição. Então, tem muita gente que se preocupa em conforto, né? em comodidade, mas essas são características que não condizem com a vida cristã nesta terra. Ok? Sim, a paz do Senhor habita no seu povo, a paz que excede o entendimento dos homens, né? E a nossa esperança é a eternidade. Então, por isso o Senhor nos diz que a gente não deve estar preocupado com os dias que a gente vive, com o comer, com o vestir, onde se preservar. Mas a nossa carne, né? Nossa condição de humano sempre nos pressiona para isso. Eu preciso ter conforto, eu preciso ter segurança. Mas essa é uma questão que, com o Espírito Santo de Deus, com a direção dele sobre as nossas vidas, né, nós não estamos sós. Sob a sua direção, até a nossa forma de viver muda. Que o nosso alvo passa a ser não ter o conforto, não ter a proteção, mas sim servir e agradar ao Senhor. E tudo mais, como ele mesmo diz, será acrescentado. Ok? Então não devemos correr atrás de conquistas, embora elas não sejam proibidas, mas sim correr atrás de obedecer e cumprir o ID, o envio de Jesus para as nossas vidas. E isso vale desde a criancinha até o mais experiente. Amém? Então, acautelai-vos dos homens, tenha cuidado. Porque eles, os homens, vão entregar vocês aos tribunais. Vão açoitar vocês nas sinagogas. Os judeus fizeram isso com Paulo e com os demais. Fizeram isso com o próprio Senhor Jesus. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis. Nada mais atual do que isso.
A gente viu recentemente alguns líderes mundiais falando acerca da cristofobia. E muita gente, não existe isso, imagina. Como não existe? É só buscar os dados da igreja perseguida. Uma organização não governamental, que inclusive lá fora é tida como referência dos estudos sobre a cristofobia. E aqui dentro, né, a gente vê as pessoas dizendo que não, que isso não existe, né, que isso é loucura, etc. e tal. Tanto existe, como não só existe hoje, como sempre existiu desde os dias do Senhor Jesus. E vamos em frente. Então, aplicando para hoje, não importa a dificuldade do caminho a que somos conduzidos, contanto que suas trilhas nos levem ao sábio querer de Deus. Está difícil, né? Mas olha, até o senso comum mostra que se não for difícil, não vai ter conquista, não vai ter vitória, né? As coisas não ficam caindo do céu, né, na sua mão. Você já viu alguém ficar forte, musculoso, sem fazer exercício? Ou ficar esbelto, né, sem fechar a boca, que eu estou tentando fazer agora? Né? Tem que ter esforço, então tem que ter sofrimento, porque quando você vai para um equipamento, ou vai correr, ou vai caminhar, no final do próprio dia ou no dia seguinte, você sente as dores, ou não? E aí a gente acha que é só viver buscando vitória, 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 mas não a vitória que o Senhor quer na nossa caminhada, mas vitória, vitória, vitória para mim. Para você, talvez, se sobrar um pouquinho, eu deixo. Mas para mim, não é isso que a palavra ensina, não foi isso que Paulo viveu. Então, a gente vê lá no texto, a gente até entrou nisso um pouquinho na última semana, mas é bom a gente revisitar. Atos 24, a gente vê que Paulo, né, em sua prisão, que durou ali até o final dela, aproximadamente 5 anos, passou por várias situações, né? Mas vocês lembram que nos capítulos anteriores, o próprio Senhor Jesus falou para ele, né, não tenha medo, né? Quando ele tinha feito a primeira e a segunda viagem missionária, e ele estava querendo voltar para Jerusalém, aí suscitou até essa questãozinha aqui, né? O propósito do Senhor é que ele fosse para onde? Rumo a Roma. Mas ele precisava passar por tudo isso aqui, né? E o Senhor, em visão, apareceu para ele e falou, o Senhor Jesus, Paulo, não tenha medo, né? Tenha coragem, continue falando, eu estou com você, né? E Paulo, mais uma vez, quais foram as 3 palavras que nós falamos que a gente precisa praticar, né? Sabedoria, amor e obediência, né? A sabedoria, Paulo já tinha recebido de Deus. O amor, não tem como contestar, né? Ele deu sua vida pela causa do Senhor Jesus. E, por fim, obediência. Ele obedecia o tempo todo. Paulo não tinha esse negócio de ficar pensando, Senhor, daqui a 1 ano o Senhor volta aqui, eu respondo. Era na mesma hora, né? Então, mas houve perseguição por isso. E houve acusação. E aí o acusador, Tértulo, capítulo 24, versículo 1. Tértulo, gostou do nome? Diferente, né? Fica aí a sugestão para você que vai casar, que vai ter filhos no futuro. Bom, 24 a partir do verso 1. E após 5 dias, quase uma semana, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais informaram ao governador acusações contra Paulo. Olha só, Paulo foi levado diante de quem? Está escrito no texto aí. Não, Ananias foi junto, né? Que era o sumo sacerdote. Aí trouxeram o orador Tértulo, mas eles foram se apresentar diante de alguém. Não, gente, está escrito aí, ó, informaram a quem? Ao governador. Acusações contra Paulo. Então está cumprindo o que a gente acabou de ler lá em Mateus. Vocês estão observando como é fiel? Ainda tem gente que fica, né, dizendo, como assim? Foi escrito por homens, foi tudo combinado, né? Jesus já tinha dito muito antes, né? E estava acontecendo aqui, ele ia combinar anos na frente.
Olha só. 2. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto que através de ti estamos desfrutando de muito sossego, e que atos dignos são feitos a esta nação por tua providência, sempre em todo lugar. Excelentíssimo Félix, o queremos reconhecer com todo o agradecimento. Ele estava falando com o governador, né? Parece, fazendo pausa aqui, uma série brasileira, né? Que eu acompanhei durante a minha adolescência, né? Ó, amado mestre! Lembra disso? Né? Parecia que estava falando com a divindade ali, né? Tamanha abajulação, sábio guru. Mestre Raimundo Nonato, vocês lembram dessa série, né? Verso 4. Mas, para não importuná-lo demasiadamente, suplico-te que nos ouças com a tua clemência as nossas poucas palavras. Porque temos achado que este homem é uma peste, coitado de Paulo, né? Foi promovido a uma peste, que promove sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e um líder de seita dos nazarenos. Pausa. Quando falava nazareno, era um desprezo, o mais vil possível, o pior de todos. Vocês lembram que quando Jesus começou seu ministério, né? Qual foi a referência que falaram? De onde ele vem? De Nazaré. De Nazaré sai alguma coisa boa? Alguma coisa útil? Então aqui não está falando de naturalidade, de origem, não. Está preconceito, é intolerância, né? Desprezo, né? Palavra que hoje está muito na moda, né? Então, olha, um líder da seita dos nazarenos, provavelmente ele botou até peso na palavra ali, né? O qual intentou também profanar o templo. Nós sabemos que é mentira, porque Paulo não profanou o templo. Paulo não levou o seu amigo gentil, conforme a gente viu nos textos anteriores, para a ala proibida aos gentios no templo. Ele não fez isso, mas a acusação era nesse sentido. Lembra quem é o pai da mentira? Falo isso todo dia para as crianças lá em casa, para elas entenderem, né? Não tem mentirinha. Não tem mentira boa. Mentira é mentira, né? Quem começa com mentirinha vai chegar na mentirona. Porque o pai da mentira trabalha assim. Ele ilude até o mentiroso, dizendo para ele: não faz mal não. É para poder conseguir alguma coisa boa, então mente aí, né? Só que Jesus não trabalha assim, né? Então, o qual também tentou profanar o templo, e nós o prendemos, e queríamos julgá-lo conforme a nossa lei. Mas o tribuno Lísias veio a nós, e com grande violência tirou-o de nossas mãos, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. Examina-o tu mesmo, e poderás entender todas as coisas das quais o acusamos. Tanto era mentira, que o comandante Lísias, que não era judeu, ele foi lá e não permitiu que acabassem com Paulo e com seu companheiro, né? Por sua ação, e por isso eu fiz aquela contextualização inicial, de que os judeus poderiam acusar, perseguir as autoridades religiosas de então, os líderes, mas eles não podiam executar ninguém. Então eles dependiam de convencer os governadores, tá, que estavam acima deles. Então, amados, Tértulo ali bajulando, né? Só faltou dizer que o rapaz lá, o rei, era lindo, maravilhoso, forte, esbelto, mas tudo mais ele fez. Percebam em sua fala que ele não estava se apresentando com respeito e reverência a uma autoridade, que isso é exigido. Imagina eu se eu vou chegar diante de um juiz e tratá-lo, né, sem respeito, diante de uma autoridade constituída, também aí através dos votos. Mas não é isso que acontece no mundo de hoje? As pessoas não apenas desrespeitam, mas desejam até a morte de autoridades, publicamente, escrevem isso nos jornais.
Então a gente vai ver como é que Paulo reagiu, né? Mesmo diante de uma falsa acusação. Então as palavras de Tértulo, né? São palavras lisonjeiras, bajuladoras, ok? A aplicação para hoje. A palavra de Deus nos ensina a honrar as autoridades constituídas. Aí ele faz uma pergunta aqui. Há diferença entre honrar e lisonjear? Sim. Há diferença entre as palavras de Paulo e as de Tértulo? A gente acabou de ler as palavras de Tértulo, né? Vamos ler agora de Paulo, verso 10. No mesmo capítulo 24 de Atos. Diz assim, olha. Então Paulo, depois que o governador tinha acenado para ele falar, respondeu: porque eu sei que tu és, há muitos anos, juiz desta nação. Sinto-me à vontade para me defender. 11. Porque tu podes saber que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. 12. E eles não me encontraram no templo discutindo com algum homem, nem incitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem eles podem provar as coisas do que agora me acusam. Mas foquemos no 10, que foi o primeiro na sequência. Ele bajulou o governador? Não. Ele reconheceu a autoridade? Sim. E ele afirmou: porque eu sei que tu és há muitos anos juiz desta nação. Sinto-me à vontade para me defender. Tanto ele respeitou, como reconheceu que o rei tinha reputação, o governador tinha a reputação de seguir a lei, de obedecer à lei. E a lei romana dava o direito a todo cidadão se defender no tribunal. Isso aí é o que ficou de bom, né? A justiça nos dias de hoje também permite o direito. Por isso que a gente fala que muito do direito, ainda hoje, ele foi alicerçado ali, né? No que se chama de direito universal, hoje o direito lá romano, tá? Não sou advogado, se eu estiver falando besteira, é leve, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. A base está aqui, ó, desde naquele tempo, tá? Então, ele bajulou? Não. Olha que diferença, vamos ouvir de novo, Tértulo. Verso 2 de 24. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto que através de ti estamos desfrutando de muito sossego. Ele estava acusando Paulo, e aí ele já chegando, né? Como diz o jovem, né? Visto que diante de ti estamos desfrutando de muito sossego. Nossa, é a perfeição naquele governo, né? E que atos dignos são feitos a esta nação por tua providência. É só o governador que é responsável pelos atos dignos naquele governo, no estado, né? Sempre em todo lugar, excelentíssimo Félix. Como pode sempre em todo lugar um homem? É impossível, né? Então, queremos reconhecer com todo o agradecimento. Aí ele vai, né? Mas para não importuná-lo demasiadamente, suplico-te que nos ouças com a tua clemência as nossas poucas palavras. Lembra lá o Rolando Lero, né? O Enrolando Lero e outros personagens lá do famoso programa de televisão. Então, amados, fica muito claro que nós temos sim, conforme a palavra ensina, que honrar e respeitar autoridades. Porque se elas lá estão, é porque assim o Senhor as permitiu chegar. Se o Senhor as permitiu chegar, tem propósito. Não podemos discutir isso. Ah, mas eu não gosto, ele é feio, ela é chata. Olha, isso não interessa. O que interessa é honrar. E honrar é respeitar, é orar,
A palavra não ensina que a gente tem que orar pelas autoridades? Então, façamos. Mas pasmem, nos dias de hoje, né? Não só no Brasil, em todas as nações, mas na mídia, mais recentemente, a gente vê fatos concretos, né? De pessoas, né? Desejando, quando líderes ficam doentes, que os líderes morram. E às vezes isso chega até no meio cristão. Pasmem. Amados, porém, honrar e respeitar não é bajular. Não é achar que a pessoa é perfeita. Não é idolatrar. Porque toda coisa ou qualquer pessoa que tome o lugar de Deus nas nossas vidas se torna ídolo. E Paulo não estava ali idolatrando Roma, nem estava idolatrando o governador. Ele estava respeitando. Existe uma ordem, existe uma forma. A sociedade se organiza. Então a gente não pode achar que a gente vai fazer as coisas na força do braço. Ou acusando, atacando, né? E sendo canal de violência. Às vezes eu não pego na arma, né? Mas eu posso induzir alguém a pegar na arma e atirar. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Os textos estão lá também, Romanos 13, verso 1, 7. Vamos ler Romanos 13. Se tiver rápido, vocês me pausem. Podem participar, tá? Romanos 13. Toda alma esteja sujeita. 13. Romanos 13. O que está escrito no primeiro versículo aí? Toda alma esteja sujeita a quem? As autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela. Quem está falando isso aqui, gente? Quem escreveu essa carta aos Romanos? Paulo, que sofreu aquilo tudo. Então, humanamente falando, ele tinha 1000 motivos para atacar, né, para acusar. Mas olha o que ele está falando, exatamente o contrário. Ele está dizendo: respeite, reverencie. Porque, na verdade, o cristão está obedecendo ao Senhor, que permitiu aquelas autoridades ali estarem. Ok? Então, porque os governantes não são terror para as boas obras, a gente já leu isso, mas para as más. Vou para o 4. Porque ela, a autoridade, né? É o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão. Porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Ele está falando das autoridades também na igreja. Né? Porque se Deus permitiu que elas fossem constituídas, nós precisamos respeitá-las. Deus está na direção. Quanto tempo Ele vai permitir? Ele sabe. Ele sabe o que é importante para a minha vida, para a sua vida. Né? E assim sempre foi. Deus usou inclusive faraós para abençoar o seu povo, ou não? No primeiro plano a gente pode olhar, como assim? O faraó não é filho de Deus. Mas Deus permitiu com que ele abençoasse o seu povo. Em dado momento, Ciro, né? Em outro momento, outros líderes de povos perseguidores. Então pensemos dessa forma. Oremos pelas autoridades. E isso é fazer o bem. Deus vai governá-las. Simples assim. Não adianta a gente achar que vai se juntar com movimento tal, movimento tal, movimento... Isso não é o que está aqui defendido. Se fosse assim, vocês se lembram do julgamento de Jesus? Né? Jesus foi trocado por quem? Quem que foi liberado da prisão a pedido do povo judeu e foi Cristo enviado
para a sua execução. Quem que estava preso? Barrabás. Barrabás era um líder revolucionário do grupo Zelote. Os zelotes lutavam e defendiam na sociedade exatamente o quê? A revolução contra os povos algozes, os opressores. Já ouviram isso em algum lugar? Era o que eles defendiam. E aqui a gente acabou de ler o texto que se alguém fizer o mal, vai trazer o que para si? Condenação. Qual foi o fim dos zelotes? Quem não estiver vendo, estiver só ouvindo, morte. Mas uma morte muito mais grave, né? Porque uma morte longe do reino de Deus. Jesus, em momento algum, se associou ao movimento zelote. E nem os seus discípulos. E pelo que nós conhecemos do texto sagrado, podemos observar que entre os discípulos, inicialmente havia essa dúvida, né? Porque eles esperavam o Messias. Normal, a gente também estaria na dúvida, né? E eles tinham, alguns deles, contato com a ideologia dos zelotes. Mas à medida que eles foram deixando Jesus os ensinar, e o amor a Jesus governar os seus corações, isso foi saindo. Com exceção daquele que foi o traidor. Que até o fim, ele achava que Jesus ia se constituir como um homem, um rei, né? Ali naquele momento, para comandar a revolução, a grande revolução em defesa do povo. Então, amados, simples assim. Há diferença entre honrar e bajular. Não é bajulação que a gente está falando. Então, Paulo diante de Félix, o excelentíssimo Félix, né? Segundo Tértulo, o acusador Tértulo, suas palavras lisonjeiras foram, né? E ele fez a acusação, a gente acabou de ler. Ele acusou Paulo de fazer o quê, gente? De profanar o templo e que mais? Ele ia por todo o mundo fazendo o quê? Defendendo a seita de quem? Os nazarenos. Olha que coisa, né? Ele ia por todo mundo. Não bastava a mentira que estavam fazendo ali agora, e dizer que ele tinha profanado o templo. Eles percebendo isso, somaram parte que era verdade na acusação, né? Porque Paulo de fato ia pelo mundo. Paulo não era o apóstolo dos gentios? Paulo tinha ido até a Europa. A gente viu as viagens missionárias, não foi assim? Então ele começou lá por Antioquia e foi caminhando, né? Até chegar em Europa. Passou lá por Creta, né? Passou por Éfeso, né? E assim foi. Então isso era verdade. Só que ele não estava, como eles falam aqui, promovendo sedições. O que é sedição? Sedição é revolução. É incitar o povo à guerra. Não era isso que ele estava fazendo. Ele estava levando as boas notícias, as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo, né? As boas novas de salvação para todo o que nele crê. Não era só para os judeus. Então os judeus, eles iam, né, as autoridades religiosas, agregando meias verdades na acusação para poder conseguir convencer. Pois bem, promover sedições entre todos os judeus e por todo o mundo. E ele era um líder da seita dos nazarenos. Então, acusação terrível. Mas aí Paulo se defendeu. Paulo não era profano e nem tampouco agitador. Paulo falava da sua fé. A gente vai ler o texto, a gente leu aqui o início, para mostrar que, ao contrário de Tértulo, ele não ficou ali, né, bajulando o governador. Ele reconheceu que o governador já governava, né, há anos, que, portanto,
era alguém reconhecido naquela sociedade por conhecer a nação. Então, Paulo fez essa observação em respeito e honrando a autoridade. Ele não, em momento algum, desrespeitou a autoridade. Então, a partir do verso 11, do capítulo 24. Está junto comigo aí? Vamos lá. Capítulo 24 de Atos, verso 11. Porque tu podes saber que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém para adorar. Então, pausa. Paulo estava indo lá em Jerusalém para fazer o que o judeu fazia tradicionalmente. Nesse período ele ia lá para adorar, por isso que ele ia ao templo, ok? E eles não me encontraram no templo discutindo com algum homem, nem incitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem eles podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que segundo o caminho, pausa. O que é o caminho, igreja? Está com letra maiúscula aí, não é? Então a igreja de Cristo, naqueles primeiros anos, era conhecido como o caminho. Era o caminho para a salvação. Né? Jesus havia dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a sociedade, né, os reconhecia como o caminho. A gente viu que até o nome de cristão veio, né, ao longo do livro de Atos, à medida que Paulo ia avançando entre os gentios. Daí que surgiu o nome de cristão. Mas daí também é legal a gente resgatar esse nome, porque a gente vê porque que o Senhor fala, cuidado para não desviar do caminho, né? O caminho é estreito, né? O caminho tem perseguição, é difícil, mas o final você já conhece, te leva para a eternidade. Então, confesso-te, né? No verso 12, né? Não, 14. Mas confesso-te que segundo o caminho que eles chamam heresia, eles quem? Os acusadores. Assim eu adoro ao Deus dos meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Olha só. Ele está dizendo que os acusadores falam que ele promove heresias. Mas ele está dizendo que ele segue o que ele aprendeu com os pais. Segundo quem? A lei e os profetas. Estava escrito. Então, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, que haverá a ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Vocês lembram que teve lá uma guerra quando ele falou isso lá atrás, né? Quando ele tinha sido preso. Porque fariseus, saduceus, escribas, tinham uma divergência ali, principalmente o fariseu e o saduceu, acerca da ressurreição. Né? Então, quando Paulo, que era de origem farisaica, salvo engano, falava em ressurreição, ele tinha uma convergência com os judeus que eram fariseus. E eles ouviam. Os demais não. Então queriam. A gente viu lá o texto, né? 40 homens querendo pegar Paulo e, como se fala no Rio de Janeiro, sacudir. Né? Então, olha como Deus dá sabedoria. Lembra as 3 características? Sabedoria, amor e obediência. Paulo estava obedecendo e amava o Senhor. Né? Então a sabedoria, ó, flui. Sabedoria não é de Paulo, é de Deus em Paulo, que pode ser a minha e a sua também aqui nesse lugar, nessa hora. Então, nem eles podem provar as coisas de que agora me acusam. E aí, verso 14, ele diz, né, que seguia o mesmo Pai, o Deus dos seus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Pronto. Lembrem que o governador já governava há tempos, então ele conhecia a lei. Ele conhecia os profetas. Tendo esperança, no verso 15, em Deus, como estes mesmos também esperam que haverá ressurreição dos mortos, tanto dos justos como os dos injustos. Né? Então, observem.
Paulo pega a lei, pega os profetas, faz a convergência, né? E também mostra que todos vão ressurgir. Agora, os justos terão um determinado fim e os injustos terão outro. Quando o mundo de hoje fala que não tem esse negócio de vida após a morte, ou fica inventando um monte de fase, né? Para quem morrer, voltar. Você já deve ter ouvido isso em algum momento na sua vida, na sua caminhada. Está escamoteando e está camuflando essa verdade aqui, olha. Todos ressuscitarão e virão diante do juiz, do Senhor. Justos e injustos. Justos porque são pessoas boas, melhores? Não, porque foram justificados, limpos, purificados do pecado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os que já são lavados, idos pelo sangue do Cordeiro, nós sabemos qual é o nosso fim. Se você não tem essa convicção, a gente precisa conversar, a gente precisa orar. Porque essa convicção quem dá é Jesus, não sou eu. Então nós seremos ressuscitados para viver na eternidade com o Senhor. Para aprovação ali diante do juiz. E os injustos também serão ressuscitados e virão diante do juiz. Só que, com tristeza, a gente precisa dizer, né? O destino deles não é ao lado do Senhor Jesus. E essa é uma verdade que muita gente hoje ignora e fala contra. Não existe céu. Que negócio é esse de céu? O céu é aqui. Como assim? Se não existe céu, então não existe inferno. Se não existe céu, não existe inferno, para que existe Jesus? Se não existe Jesus, ora bolas. O que é o certo, o que é o errado? É assim que é desconstruído. E Paulo aqui, olha, seguindo uma lógica, vai mostrando para o governador. E ele persevera no verso 16. Você está aí comigo? Não está dormindo não, né? Tem gente que acha que a minha voz dá sono. Falar um segredo aqui para papai e mamãe, né? Viu, William? Quando as crianças lá estão muito agitadas, aí de noite, já está tarde, aí não quer dormir, faz de tudo. Aí a Lúcia deixa que eu vou lá e oro. Eu não sei por que eu começo a orar, dá 2, 3 minutos, já estão lá. Então, papai, ora lá. Brincadeira à parte, né? Verso 14. Nisto também me esforço de sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Ele começa a mostrar ó, que ele obedecia a Deus, respeitava a Deus, mas também respeitava os homens. Ora, muitos anos depois eu vim trazer esmolas à minha nação e ofertas. Ele estava trazendo oferta para o povo dele. Observem, né? A vida de Paulo teve um momento que ele precisou ter recurso, ter oferta, ajuda dos seus discípulos. E aqui ele estava trazendo agora ofertas para a igreja de Jerusalém. Como a gente viu estudando aqui, a igreja de Jerusalém, por conta da atuação da cidade de Jerusalém, de ter negado o Salvador, né, teve momentos, por incrível que possa ser, que eles precisavam receber socorro financeiro, inclusive, das igrejas dos gentios. Observem isso. Eu vim aqui agora, ora, muitos anos depois, trazer esmolas à minha nação e ofertas. Nisto, uns certos judeus da Ásia me encorajaram purificado no templo, não em ajuntamentos, nem com tumulto. Ele está dizendo ó, que estava junto com ele judeus da Ásia. Ele não estava com ninguém que não pudesse entrar lá e nem estava profanando, né? Os quais deviam estar neste lugar diante de ti e acusar-me, se tiverem alguma coisa contra mim. Ou também estes mesmos digam aqui se encontraram algum mal em mim quando eu estive diante do conselho, a não ser essas palavras que eu clamei, estando entre eles. Referente à ressurreição dos mortos, eu sou chamado em questão por vós neste dia. A acusação principal que ele foi levado diante do governador é porque ele cria na ressurreição. É algo que é fundamental. Isso requer posicionamento. Hoje, por enquanto, os cristãos estão sendo acusados de ir contra o direito do aborto.
ir contra outros direitos, né, que a humanidade vai criando. Mas vai chegar o tempo que a gente vai ser levado diante do tribunal por defender que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Assim como está aqui. Aconteceu lá, acontece hoje na igreja perseguida em muitas nações. São 50 casos. A gente viu isso aqui recentemente, né? E só ali de perseguição mais violenta, e boa parte desses 32 estão exatamente na África. Observa como a África foi controlada e dominada pelo islamismo, né? E a Europa, por isso, mas também pelo ateísmo. Então, vai acontecer com quem é crente. E Félix, tendo ouvido estas coisas e tendo um completo conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando o tribuno Lísias descer, então eu saberei mais dos vossos assuntos. Félix ouviu, mas não quis decidir, né? Então, vamos aqui mais um pouquinho. Aplicando para hoje. Quantas vezes somos levados pelas gigantescas ondas do mal e das heresias, porque a fé que professamos ter não se acompanha de um servir com consciência pura diante de Deus e dos homens? Lembra a palavra que estava na nossa revista logo no início, dos objetivos? Ter a consciência. O crente não pode andar inconsciente nos dias de hoje, de forma alguma. Não podia naquele tempo, muito menos agora. Ele tem que saber qual é o papel dele nesse mundo. E ele tem que, debaixo, né, da submissão a Deus, recebendo a sua sabedoria, mas também amando a sua palavra, né, se posicionar. Porque se ele abrisse mão da ressurreição, caía tudo. Notem que a sociedade daquele tempo tinha testemunhado. Os textos mostram, não apenas aqui na Bíblia, mas até historiadores, os mais famosos e renomados, né, historiadores romanos e judeus, que sim, houve a notícia naqueles dias de que 500 observadores viram Jesus ascendendo aos céus. Então, para ele ter ascendido agora aos céus, ele já tinha sido crucificado e ao terceiro dia ele tinha voltado. E ele também tinha sido visto em vários lugares diferentes, em algumas situações em distâncias grandes, em minutos, em um lugar e logo na sequência em outro. E agora estava em xeque essa crença. Ora, então se a ressurreição não existe, e abrir mão dessa ressurreição agora para falar da ressurreição depois, quando estiver solto na rua. Mas o que ia ficar para o mundo de então? O principal líder cristão, o apóstolo para os gentios, confessou que a ressurreição não existe. Se isso acontecesse, caía tudo. Porque tudo, se hoje tem gente que defende que isso aqui é lenda, que Jesus não existiu, mas a história está dividida entre o antes e depois de Jesus, por posicionamento de Paulo e de tantos outros irmãos nossos. A gente precisa desse posicionamento ainda, sofrimento, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor. A gente caminha mais um pouquinho para concluir, né? Então, Paulo, diante de Félix, teve a acusação de Tértulo, bajulador, né? Ele se defendeu, porém Félix era egoísta, o interesse dele, né? E aí, como a gente viu no verso 21, né? A gente vê agora no verso 22. E ele ordenou ao centurião que guardassem Paulo, mas que ele tivesse liberdade, e que não proibisse nenhum dos seus conhecidos de servi-lo ou vir até ele. O que ele mandou guardar? Ele podia ter mandado açoitar de novo, né? Ou matar. A defesa de Paulo foi tão contundente, inclusive baseada na lei e nos profetas, que não restou a Félix falar, ó, não toca nele. E se ele precisa ser visitado por alguém, deixa visitar. Então,
24. E após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E discursando sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu: por agora vai em teu caminho, caminho com letra minúscula, tá? E quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Félix quase creu. Sabe quando a pessoa fica no quase? Foi o que aconteceu com ele. O tempo que for conveniente, né, te chamarei. E assim é a atitude de muita gente nos dias de hoje. Olha, essa palavra é linda, né? Eu tô sentindo algo, mas não se decide. Porque a decisão é eu me render. E se eu me render, o Espírito Santo vem e vai me convencer. Não é nenhum homem que vai convencer você ou a mim. Mas ele resistiu. Ele ficou achando que não há notícia de que Félix tenha se convertido. Nem ali e nem mais tarde. Então, não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Porque você não sabe o dia de amanhã. Aliás, eu não sei nem daqui os próximos 5 minutos. Não sei a você, quanto você. Mas eu estou tranquilo com os próximos 5 minutos, que eu sei para onde eu vou. Além disso, verso 26. Esperando que lhe fosse dado dinheiro por Paulo, para que o soltasse, ele ainda achou que Paulo ia subornar. Olha que coisa. Mandava chamá-lo mais frequentemente e conversava com ele. Mas após 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo preso. Paulo ficou 5 anos preso ali e depois se apresentou diante de Festo, né? Que foi o governador que sucedeu. Não faltou oportunidade para Félix entrar no caminho, o caminho certo, né? Então, a Bíblia informa que Festo foi o sucessor, a gente já falou isso aqui, e que seu primeiro ato governamental foi subir a Jerusalém. Seu governo foi muito curto, de cerca de 3 anos, né? 59, 60, 70, 4 anos, né? Não foi assinalada pelas pessoas sucessivas. Terrível igual Félix, tá? A agonia extrema da injustiça, essa é a aplicação hoje para governantes maus e sem caráter. Quantas alianças, lamentavelmente, até o povo cristão tem buscado, né, junto a lideranças humanas. A palavra diz que a gente tem que orar e honrar, respeitar. A autoridade não diz que a gente tem que buscar aliança com autoridades achando que vai ter algum benefício nisso. Deus pode usar toda e qualquer autoridade, inclusive aquelas que são contrárias aos seus princípios e valores. Se nós honrarmos as autoridades, orarmos por elas, estaremos amando, sendo sábios e obedientes ao Senhor. E mesmo através dessas autoridades que têm um coração desviado, Deus vai abençoar o seu povo. Porque Deus ordena a bênção vem. E não eu achar que eu vou agora me associar a determinado grupo partidário, político, religioso, seja qual for a ordem, né? Desportivo, porque eu vou colher algum benefício nisso. A gente viu aqui que Paulo em momento algum se associou a Félix, ou se associou a Cristo, ou se associou ao Sinédrio. A gente concluindo aqui, deixa eu avançar um pouquinho mais. Ah, tá. Isso aqui já foi dito, mas é bom reforçar. A aplicação também para os dias de hoje. Se nós sofremos por causa de Cristo, não devemos ficar amedrontados, mas confiar naquele que tudo sofreu por nós. Ora, nós estamos aí há 7 meses, mais ou menos, sofrendo com medo do vírus. Nós, povo brasileiro e todas as nações, né? Mas a palavra do Senhor em todo o tempo é que Ele está conosco. Então não tenhamos medo disso, das circunstâncias, mas confiemos no Senhor.
Paulo passou 5 anos preso. E foi compulsório, foi obrigatório, né? Mas a palavra que o Senhor dava para ele, não tema, continue fazendo o seu trabalho. Então, Paulo enfrentou o vírus da perseguição. Nós precisamos enfrentar também o vírus da perseguição nos dias de hoje. Então, leiam o texto de 1 Pedro 3, 13 a 17, eu até separei, depois vou mandar para vocês, e 4, do verso 12 a 19, tá? Que vai mostrar exatamente que, embora soframos, nossa confiança deve residir no Senhor. Que Ele que é o nosso escudo, a nossa salvação, a nossa rocha. Amém? Eu mandei isso também para os irmãos, espero que os irmãos tenham um tempinho para olhar o roteiro, tá? Vou concluir aqui. Depois ele foi levado diante do rei Agripa, né? Então ele já tinha sido apresentado diante de governadores e agora vai diante do rei. Festo, que governou pouco tempo, fez um relatório e apresentou a Agripa. E essa defesa aqui de Paulo diante do rei Agripa é muito lindo para a gente ler, porque é o testemunho de tudo que aconteceu com Paulo. Ele tornou ainda mais robusto aquela defesa que ele fez diante de Félix, né? E Agripa também quase aceitou as boas novas de salvação, né? Assim como muita gente, preciso insistir, nos dias de hoje, ou no quase. Sentem o espírito incomodando, mas são tentadas pelo desejo da carne de tomarem a decisão, achando que vão abrir mão de muita coisa em prol da vida eterna. Mas, amados, a verdade é, Jesus ensinou, né? Buscai em primeiro lugar o reino. Outras coisas vos serão tentadas. Os discípulos estavam preocupados com vestir, comer, né? Com o que fazer, com o amanhã. Como muitos de nós somos humanos e assim sentimos. Mas não podemos parar e congelar nisso. Precisamos lembrar que ele disse, assim como as profecias foram cumpridas, inclusive dos apóstolos serem levados diante de governantes com falsas acusações. A gente leu aqui e conferiu. Ele também diz que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, tudo mais será acrescentado. Então não há preocupação nesse mundo. Não estamos dizendo que temos que ser obedientes, né? Precisamos dela, sim, mas obediente. Leiam essa defesa, está no capítulo 25, é muito importante. Espero que já tenham lido, inclusive, né? Que o texto foi para durante a semana a gente ler. E aí a gente vê que o tribunal tinha toda uma pompa, porque afinal é a figura do rei, né? Pessoas distintas foram convidadas para ouvir a defesa. Então isso aqui evidencia aquilo que a gente já tinha visto ao longo do livro de Atos, que a palavra é para os humildes, mas é também para os nobres. Paulo está dando canal de bênção ali de Jesus, inclusive para o rei, para a corte. Às vezes a gente fica, né, julgando. Não vou orar pelo governador, foi pego em corrupção. Não vou orar para o presidente, que eu não gosto da cara dele, né? Que ele é isso, é aquilo outro. Não vou orar pelo Supremo Tribunal. Como assim? Nós temos que orar por todos eles, né? Que mesmo eventualmente pessoas que estejam distantes da vontade de Deus, elas terão oportunidade de ouvir a palavra de Deus, se assim nós fizermos. Amém? Então ore pelas autoridades, anote no seu caderninho. Começa lá pelo síndico do seu prédio. A gente reclama tanto, né, que mora em prédio, né? Mas o nosso papel é orar. Ore pelos líderes na igreja. Ore agora pelas eleições. O horário político está rolando, a gente tem até o estímulo, né, a reação de mudar de canal, né? Verdade, realmente é complicado a gente ver tanta coisa assim. Mas olha, anota para você orar por aqueles candidatos. Anota, ora. Finalmente, a gente aplica aqui, quantos hoje poderiam ser crentes depois de serem confrontados com a palavra?
mas os interesses do mundo material os fazem preterir a fé. Essa é a reflexão. Se ouvir a palavra, não vai resistir. Simples assim. Que a ação não está em quem fala, em quem lê, mas está na palavra. Por isso que Jesus diz que ele é a palavra, né? No início era o verbo. Ele é o verbo, ele é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, quem ainda não conheceu o caminho, que possa em nossas vidas enxergar o caminho. Amém? E concluo aqui dizendo que o julgamento de Paulo nos faz refletir solenemente sobre as palavras de Jesus. Texto que está lá em Mateus 10, versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar. Não, acabou a lição 16. No próximo domingo a gente vai estudar a lição 17, que é a última. Tá? Mas fica a dica também para ler todo o livro de Atos. Tá? E que nós possamos ser corajosos, estimulados que somos pelo Espírito Santo de Deus, a agir como Paulo, que não se envergonhou de falar. Né? Mesmo debaixo de mentira, acusação falsa e açoite, né? Algemas. Já parou para pensar? Voltei agora para o policial, fiquei 7 meses, eu contei, aproximadamente 7 meses, né? No home office. A gente fica inquieto, né? Mas a gente aprende que assim como ele ali ficou 5 anos e os 7 meses nada são perto dos 5 anos, mas que igualmente a gente possa fazer o que ele fez, que era fazer a obra, mesmo atrás de grades, né? Ainda que as grades sejam nossas janelas. Pai nos céus, graças te damos por esse dia, obrigado pelo privilégio de aqui estarmos na tua casa, nossos irmãos que também estão conosco agora unidos em o nome do Senhor Jesus, aqui os da Igreja Batista Boas Novas e também de outras igrejas, nossos irmãos em Cristo, bem como aqueles, Pai, que foram convidados, os amigos e amigas que chegaram e que ainda não fizeram uma decisão, que a tua palavra trabalhe em seus corações e que eles não fiquem no quase, como Félix, como Festo e tantos outros que têm ouvido a palavra, mas a trocam por coisas que duram muito pouco. Está em jogo aqui, Senhor, é a eternidade. E que essas palavras aqui proferidas encontrem conforto, encontrem casa nos corações daqueles que a ouviram. Toma cada vida aqui também diante de Ti, que humildemente nós nos prostramos, reconhecemos que precisamos e dependemos de Ti em todo tempo, em todo lugar. Ó Pai, aumenta em nós a Tua sabedoria, o Teu amor, e ó Pai, nós queremos Te obedecer, porque Te obedecer é uma característica de quem Te ama, porque também guarda os Teus ensinamentos. Abençoa a Tua igreja, cuida desse dia, quando ainda aqui reunidos estaremos sendo ministrados também e irmanados. Adoraremos o Teu santo nome, exultaremos os Teus feitos em nossas vidas até esses dias, porque o Senhor nos tem guardado até aqui. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Receba a nossa gratidão, receba a nossa oração e nós a fazemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe. Esteja conosco também aí na internet, no culto, logo a seguir. E quem está aqui pode tomar uma aguinha e já volta já, né?